Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para uma dose da palavra de Deus, mais um mergulhar nesse estudo. Deus abençoe sua vida. Meu nome é Renan Dauetes, eu estou aqui somente para ser um mensageiro e poder compartilhar com você um pouco mais sobre a palavra de Deus. Obrigado pela presença de vocês aqui até agora. Você que ainda não conhece o canal, se inscreve, ativa o sininho, para que você não perca nenhuma de nossos estudos. Compartilhe aqui no seu comentário, deixando seu comentário, dizendo o que você achou, seu pedido de oração, para que nós possamos estar orando durante esses dias. Deus te abençoe, que essa noite seja mais uma noite onde você possa estudar com a gente e sentir a presença de Deus, onde quer que você esteja. Seja a caminho de casa, seja já na sua residência, seja ainda no seu trabalho. Queria compartilhar essa palavra de Deus com você. Você seja alcançado por essa graça, essa presença que nos envolve. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é lindo. E ele sabe o que você precisa essa noite. Então, abra comigo a sua Bíblia, você que está com ela aí. Bíblia de papel ou o seu aplicativo. Já deixe de lado se você pode a sua caneta, seu bloquinho de anotações, que seja alcançado por essa palavra. Hoje nós vamos meditar ainda em Êxodo, tá? Vamos fazer esse estudo. Capítulo de número 14. Vamos ler o versículo de número 19 até o versículo de número 22. Abra comigo o seu exemplar, Êxodo 14, versículo 19, do versículo 19 até o versículo de número 22. Vamos ler. Diz assim: Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se por detrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era de escuridão ou escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite e aquele que não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte oriental, soprou toda aquela noite e fez retirar-se ao mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Versículo 22. Os filhos de Israel entraram pelo mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à direita e à sua esquerda. Amém? Meus amigos e minhas amigas, hoje nós estamos diante de uma palavra que ela é muito marcante nos dias de hoje, até mesmo dos nossos antepassados, por conta dessa mensagem. Quantas pregações e ministrações nós já ouvimos sobre essa passagem, né, pelo meio do mar, enfim. Quantas pessoas já ministraram aos nossos corações sobre isso. Só que hoje eu quero atentar para vocês sobre um ponto extremamente importante e significativo, que é através desses versículos que nós lemos, que tem aqui chaves poderosas para o seu caminhar, para o seu descansar, para a sua confiança em Deus e você entender sobre esse manual, que é a palavra de Deus. Chegamos aqui no versículo de número, no capítulo de número 14, onde o povo de Israel já está de frente ao Mar Vermelho, né, numa região chamada Pi-Hairote, Migdol e Baal-Zephon. Deus pede para que eles acampem-se ali. Geograficamente não é uma região muito propícia para quem está fugindo de algum lugar. Geograficamente não é uma região propícia para um acampamento. Se você pegar essa região, jogar aí no mapa da época, você vê que é uma região extremamente montanhosa, onde de um lado é montanha, do outro lado também é montanha, e à frente tem o mar. Só que o povo de Israel,
depois de tudo que eles passaram dentro do Egito, onde nós ouvimos sobre as pragas enviadas pelo próprio Deus, e a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Olha isso. Deus, ele liberta o povo de Israel de dentro do Egito, só que no processo da libertação, a Bíblia diz que o Senhor endureceria o coração de Faraó. Só que o propósito de Deus, às vezes a gente não entende. Só que ele disse para Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó, para que o meu nome seja glorificado. Olha isso. Então, às vezes a gente não entende alguns projetos e alguns planos do Senhor. Só que os projetos e os planos do Senhor, meu amigo e minha amiga, não são para serem entendidos, são para ser vividos. São mistérios de Deus na terra e na sua vida, que às vezes a gente não precisa entender, é somente viver. É somente viver. Eu vou repetir, somente viver. Se você procurar entender os mistérios de Deus, você vai enlouquecer. Existe um ditado de uma criança, um rapaz, ele teve um sonho onde ele via uma criança na beira da praia. Essa criança abria um buraco na terra e pegava um punhado de água nas suas mãos assim e jogava dentro desse buraco da terra. Ia na água, um punhado de água, e jogava dentro desse buraco da terra. E esse homem, olhando isso, né, e na noite anterior ele tinha questionado a Deus: Senhor, eu quero entender os seus mistérios. E ele teve esse sonho. O garotinho enchia a mão d'água, jogava dentro do buraquinho, enchia a mão d'água, jogava dentro do buraco da areia. Esse homem se levanta, vai até essa criança e fala assim: ô rapaz, você tá ficando doido? O que você tá fazendo? Tá querendo encher esse buraco de água por quê? Eu vi você ir lá e voltar diversas vezes. Essa criança olha nos olhos daquele homem e diz assim: meu amigo, é muito mais fácil eu tirar toda a água do oceano e colocar dentro desse buraco na areia do que entender os mistérios de Deus. Uau! Então, às vezes a gente quer entender os mistérios de Deus e não consegue compreender a profundidade. Então, os mistérios de Deus não são para ser entendidos, são para ser vividos. Leva isso para a sua vida. Então, Deus, ele dá uma direção, acontece tudo aquilo, até a última praga que nós conhecemos, onde os primogênitos no Egito são mortos pelo próprio Deus, e aqueles que tivessem a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais da porta não seriam atingidos por tal. E aqui já faz uma menção gigantesca desse Deus que nós servimos, uma menção gigantesca desse Jesus que se entregou numa cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. E às vezes você está aí agora à noite pensando na sua vida, pensando no que fazer, no que está tirando o teu sono, no que está te distraindo, e eu vim aqui essa noite para te deixar uma palavra, que você tem uma marca, e essa marca ela foi deixada através do sangue que escorreu no madeiro, no Monte Caveira. Ele que se entregou pela minha e pela sua vida, que te deu sentido. Hoje a nossa vida tem sentido por conta dele. A nossa vida tem propósito por conta dele. Jesus. Jesus, o Cristo, que nos traz a redenção, o sumo sacerdote da salvação eterna, que nos trouxe a vida. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, um castigo que era meu e teu, ele levou nas suas costas para nos trazer paz. Então aquele sangue que foi ungindo os umbrais da porta dos primogênitos dos filhos de Israel através de uma direção, já representava esse Cristo vivo
que é o nosso Salvador. Aleluia! Então hoje, você que está do outro lado, você tem um Salvador. Você tem um propósito. Você tem um Cristo que te alcançou. Você tem um Jesus que te deu vida. Eu não sei como se encontra a sua vida hoje. Eu não sei como você se encontra hoje. Mas eu libero uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida. Existe vida aí, sim. Porque ele se entregou na cruz do Calvário para que você tivesse salvação. Então toda morte que pudesse estar rondando a tua vida, os teus negócios, o teu ministério cai por terra agora, debaixo da palavra de Deus. Você é ungido, você é ungida, você tem propósito, você tem projeto, você tem um Deus, você tem um Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, pela minha e pela sua vida. Então eles passaram por isso. Quando você lê a Bíblia de capa a capa, Jesus se manifesta em toda ela. E é lindo isso. E Jesus está aqui. Amém? Então o povo sai agora do Egito. O coração de Faraó endurecida. E Faraó começa a persegui-los. Deserto adentro. Aí Deus fala, no versículo de número 1 do capítulo 14. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de frente a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele os acamparei junto ao mar. Uma região, como eu disse, geograficamente não é favorável para nenhuma fuga. De um lado montanha, do outro lado montanha, na frente o mar e atrás Faraó e seus cavaleiros e seus carros. A Bíblia diz que Faraó escolheu 600 carros dentre os escolhidos. Assim, Renan. Além de todos os carros do Egito, do exército, existiam 600 carros escolhidos, que eram os top, os carros de elite do exército do Egito, que manifestavam o auge da engenharia militar naquela época. Carros que carregavam 2 soldados, um soldado, um comandante, um que pilotava e outro que comandava. Também poderiam carregar poderio ibélico, né? Que eram lanças, flechas, escudos. Então, naquela época, esses carros do Egito, era a tropa de elite da época do Egito, que manifestavam o poderio ibélico mais alto, posto militar, foram escolhidos para perseguir o povo de Israel. Então, no total, pelos estudiosos, né, os historiadores vão dizer que eram cerca de 2.000 a 3.000 carros que perseguiam o povo de Israel dentro desse deserto, por onde o povo passava e eles estavam atrás. Então agora o povo está diante do mar, diante de colinas. Alguns estudiosos também vão dizer que um desses lugares eram fortalezas, né, onde poderiam ter postos avançados de observação do Egito, que nos dá a entender que era uma região conhecida pelos egípcios também, uma região onde tinha circulação comercial, e diante de Baal-Zefon, um templo de adoração, segundo uma linha teológica, ao deus Baal. Por que Deus mandou eles ficarem ali? É loucura aos olhos naturais, uma possibilidade de você ser alcançado estando encurralado, que de fato eles pareciam estar encurralados no lugar onde Deus mandou eles acampar. E como eu te falei, às vezes parece loucura as direções que Deus dá, só que Ele sabe tudo que Ele está fazendo. Ele sabe tudo
que ele está fazendo. Tudo tem um propósito debaixo do céu, tudo tem um propósito diante de uma direção de Deus. Então Deus tinha um propósito para cumprir naquele lugar que ele havia falado com Moisés lá atrás. Eu endurecerei o coração de Faraó, mas o meu nome será glorificado. Não sei. Será que em algum momento Moisés se esqueceu disso? A gente pode conjecturar. A Bíblia não diz. Mas às vezes nós esquecemos das promessas que o Senhor nos fez por conta do tempo. Que não aconteceu no outro dia, não aconteceu no outro mês, não aconteceu no outro ano. Então, às vezes, nós esquecemos das promessas que o Senhor fez a nós. Às vezes por conta de tempo, mas às vezes por conta de circunstâncias. Imagine comigo você agora tendo que fugir de um povo que te escravizava, o medo da morte, e você está encurralado. Às vezes as circunstâncias fazem a gente esquecer a promessa que Deus nos fez. Como boca de Deus nessa noite para a tua vida, meu amigo e minha amiga. Não se esqueça das promessas que o Senhor te fez. Porque como eu disse no estudo de hoje de manhã, Ele é um Deus que promete, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que se lembra. Ele se manifestou a Abraão, Isaac e Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus de promessa. Como ao povo de Israel, Ele se manifesta como Yahvé. Um Deus que faz promessas, que se lembra do teu povo e que cumpre as suas promessas. Então, se a promessa ainda não se cumpriu na sua vida, meu amigo e minha amiga, fique tranquilo que a promessa ela vai se cumprir. Confia no Senhor. Vai se cumprir. Não sei como que estão os seus celeiros, não sei como que está a sua despensa, mas se Deus te prometeu, vai se cumprir. Não sei se as portas estão fechadas, se você tem o dinheiro que você quer ter no teu bolso, não sei. Mas se Deus te prometeu, vai se cumprir. O povo agora está encurralado. Olha para o lado, não tem saída. Olha para frente, não tem saída. Olha para trás, eu vou morrer. E o povo começa a clamar. E o Senhor diz a Moisés, no versículo 15, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E é onde entra no texto que nós lemos. Isso é lindo, porque o anjo que ia à frente do povo de Israel passa para trás. Olha comigo essa cena, meu amigo e minha amiga. O anjo que ia à frente passa para trás. E diz assim, que era luz para Israel, se torna trevas para o Egito. Israel, luz. Egito, trevas. E era o mesmo anjo. Então, o que é luz para nós é trevas para os nossos inimigos. Aí a Bíblia diz que eles não conseguiam nem se ver. E a nona praga que teve no Egito veio uma trevas tão densa durante 3 dias que ninguém se moveu. Aí eu imagino aquele povo se lembrando do poder de Deus no capítulo, se eu não me engano, de número 10, na nona praga, quando ela se manifesta e eles nem se movem de tão densas que eram aquelas trevas, e essas trevas se repetem agora. Então Deus, ele é tão poderoso, aleluia, que isso a gente não consegue nem mensurar do favor com o povo em relação
a sua fuga do Egito. Então Deus ele garante o tempo inteiro o meio do processo até que Moisés estende o cajado e o mar se abre. Meu amigo e minha amiga, eu quero dizer para você que tem um cajado na sua mão. E esse cajado representa autoridade, essa autoridade que Deus nos deu. Estende o cajado sobre o mar vermelho da sua vida. Estende o cajado sobre o que parece impossível na tua vida. Profetiza. Autoridade. Ah, Renan, mas eu estou sendo perseguido de um lado do... Autoridade. É Ele que te prometeu. E eu libero uma palavra sobre a sua vida. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E aqueles que te perseguem têm o poder de te impulsionar a alcançar o propósito. Então, até quem tenta atrapalhar, te ajuda e te auxilia a você chegar mais rápido no propósito. Entende isso para a tua vida, porque são nos momentos de dificuldade que a nossa fé é forjada e é no momento de pressão que nós criamos resistência sobre qualquer situação. Então, que essa manhã, que essa noite, você entenda isso. Que a perseguição que você sofre, que a pressão que você sofre, só tem o poder de te impulsionar a chegar mais rápido no propósito que Deus tem para a tua vida. Mas, Renan, esse processo está dolorido. Sim, o processo é dolorido. Só que quando você entende o valor do propósito, a dor do processo tem sentido. E você não a sente da maneira que você sentiria se você não soubesse o valor que o propósito tem. Então que essa noite, essa palavra possa entrar no teu coração como uma flecha. E você entenda que é esse Deus quem faz. Esse Deus que promete, esse Deus que cumpre. E até mesmo aqueles que te perseguem têm o poder de te deixar ainda mais forte e te aproximar mais rápido do propósito. Então, eu queria agora orar pela tua vida. Não sei como que você se encontra essa noite, não sei como que foi o teu dia, mas eu tenho certeza que esse Deus te visita agora. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus, mais uma vez estamos aqui diante de Ti. Teu filho, sua filha, ouviram essa palavra. E eu creio, Senhor, que o Teu poder foi de encontro a eles através dessa palavra. Pai, estou aqui humildemente como um servo, orando pela vida dele, pela vida dela, Deus, e pedindo que a Tua presença os alcance agora nesse momento. Eu não sei como foi o dia dos Teus filhos, mas uma certeza eu tenho, que o seu poder, ele é eficaz, que o Senhor é fiel diante das promessas, e o Senhor Deus vai de encontro agora, Senhor, ao teu filho e à tua filha. Você que agora me ouve, ainda de olhos fechados, inspira fundo. Não sei onde você está, não sei se você está em casa, se você está ainda no trabalho, dentro do ônibus, debaixo de uma marquise, num bar, segurando uma arma, um pino de cocaína. Respira fundo. E o Espírito Santo de Deus te alcance nesse exato momento. Você que tem problema para dormir, dormirás em paz e tranquilo, para a glória de Deus. Você que tem problema de insônia,
está com a mente conturbada, seja agora tocado pelo poder de Deus. O Espírito Santo do Senhor alcance a tua vida agora. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se essa palavra faz sentido para você, você conhece alguém que precisa ouvir a voz de Deus, esses devocionais que nós fazemos aqui pela manhã e pela noite, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ainda estamos fazendo essa comunidade crescer. Os vídeos são gravados aqui na sala da minha casa, mas à medida que for caminhando, for crescendo, as gravações vão ser com a qualidade melhor, um áudio melhor. Nos ajude a propagar esse evangelho. Deus abençoe vocês, amo vocês e lembre-se o que ele diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Amo vocês. Fica na paz.